Olá, o meu nome é Ricardo Alves e neste vídeo vamos falar sobre como estabelecer uma entrevista para apresentação de negócios. Provavelmente a entrevista é a atividade mais importante do negócio, porque se não convidamos alguém para vir a uma apresentação do nosso negócio, produtos ou serviços, então praticamente não vamos ter negócio. Através dos anos pude observar como muitas pessoas batalham arduamente para fazer um convite ou preparar uma entrevista. Eu chamo isso de o calcanhar de Aquiles. E não sei se já escutaste a história do grande guerreiro da mitologia grega, Aquiles. A história conta que quando ele era bebê, a sua mãe o submergiu num lago mágico e era esse lago mágico que lhe dava toda essa proteção. E quando a água tocasse o seu corpo, ele ia ter essa proteção. No entanto, quando a mãe colocou Aquiles dentro da água, agarrou-o pelo calcanhar e o calcanhar que não tocou a água era, portanto, a única parte do seu corpo que não estava protegida. Por isso diz que o calcanhar de Aquiles foi aquilo que o destruiu. No nosso negócio, o calcanhar de Aquiles, para iniciar o negócio, equivale ao ato de convidar. Muitas pessoas ficam frustradas no início porque, como podes ver na diapositiva, os potenciais interessados têm muitas perguntas, ou não chegam às apresentações, ou dizem que não, rapidamente. E, obviamente, desanimam. Porquê? Porque muitas pessoas estão todas entusiasmadas, fazem 5 ou 10 chamadas, estão esperando por 5 ou 10 pessoas, porque, obviamente, são novos, pensam que todo mundo vai chegar e, no momento da apresentação, não aparece ninguém. Isso faz lembrar aquela criança que fez uma grande festa e que, no fim, não chegaram aos seus amigos. E agora está triste, desanimada. E bem, o que vai acontecer é que, se isso acontecer 2 ou 3 vezes, na quarta vez, já essa pessoa ou essa criança vai ter medo de fazer convites. Vai ter medo de falar com outras pessoas. Já não sente o gosto. Já vê o telefone como algo grande e pesado. Ela já não quer mais chamar. Porquê? Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de ouvir um não. E muito menos de ficar à espera indefinidamente. Por isso é importante aprender a preparar uma entrevista. Através dos anos, aprendi que para fazer uma entrevista existe uma fórmula que consiste de 7 passos. A fórmula começa com cumprimentar, pré-qualificar, convidar, vencer objeções, programar ação, dar uma alternativa para fixar a entrevista, confirmar a entrevista. São 7 passos que devemos fazer para uma entrevista ser bem-sucedida. Ao longo dos anos reparei que, conforme fazia as entrevistas, às vezes estava conversando e de repente eu dizia alguma coisa e a pessoa começava a apresentar objeções, a fazer perguntas e passado um tempo pensei que deveria haver uma fórmula. E o que fiz foi começar a gravar as minhas conversas. Atualmente qualquer smartphone tem essa funcionalidade de poder gravar as próprias chamadas. E no final, ouvia como explicava e que durante o diálogo criava novas perguntas para o potencial interessado e como já estava gravado, analisava a gravação e na seguinte chamada tentava não dizer isso. E via como ia mudando a trajetória da chamada até que consegui desvendar estes 7 passos de como fazer uma entrevista de maneira correta. Vamos ao ponto. Durante o convite, a primeira coisa a fazer é conhecer o potencial interessado. E já falamos de conhecer o potencial interessado na sessão de pré-qualificar. É muito importante que entendas que se não fizeste a pré-qualificação e se não viste a formação de pré-qualificação, recomendo que neste momento vejas esse vídeo porque, de outra maneira, nada daquilo que eu vou dizer agora vai ter sentido se não entenderes a importância de pré-qualificar. Porquê? Porque durante a pré-qualificação é quando vamos obter toda a informação que precisamos para fazer um convite da maneira correta. Nunca caias no erro de convidar alguém para uma apresentação sem ter pré-qualificado antes primeiro. Esse é o grande erro que vejo em novatos. Vejo isso em muitas empresas que falam em convidar, dizendo que isto é um jogo de números, quantas mais pessoas ligares e chamares, mais dinheiro vais ganhar. Mas a realidade é diferente. A realidade é que não preciso fazer chamadas. Mas, primeiro, temos de fazer a pré-qualificação para saber o que vamos perguntar, como os vamos convidar. Não existe um convite mágico. Algumas pessoas perguntam se não tenho algo escrito no papel para poder fazer uma chamada, para convidar os potenciais interessados, e eu respondo que sim, que tenho vários escritos telefónicos, mas não vão funcionar para todos. São genéricos. Quando eu, por exemplo, escrevo o típico convite telefónico, dizendo que quero convidar-te para veres a oportunidade de negócio, sei que vais gostar tanto quanto eu, bem, esse convite é genérico. Mas não vai servir para todas as pessoas, porque haverá pessoas a quem não lhes interessa ter o seu próprio negócio e vão dizer na hora que não lhes interessa. Mas se tu pré-qualificares, então já não vais ter de utilizar esses escritos telefónicos que são genéricos. Vais utilizar escritos telefónicos que são desenhados especificamente para uma pessoa. Por isso, para começar com tudo isso, é preciso pré-qualificar. E quando já não estás a pré-qualificar, agora sim, podemos entrar no tema sobre o que dizer desde o início da chamada. Agora já podes chamar e, como diz na diapositiva, pergunta sempre ao potencial interessado se é o momento correto para a conversa. Porquê? Porque muitas vezes, não sei se já aconteceu contigo, mas alguém te chama e neste momento estás ocupado.
Talvez estejas a fazer alguma tarefa com as crianças, talvez estejas a ter uma conversa importante com a tua esposa e, de repente, toca o telefone e imagina que sou eu a ligar e estás ocupado com as crianças. E começo a dizer: Tudo bem, Maria? A razão por que te chamo é que quero convidar-te. A Maria não está atenta neste momento e, muitas vezes, ela está apenas a ouvir, mas não está a escutar, porque está a fazer outra coisa nesse momento. Por isso, quando formos convidar alguém, não queremos que essa pessoa esteja distraída. Não queremos a sua distração, queremos a sua completa atenção. Assim, a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Eu pergunto: Olá, Maria. Como estás? Tudo bem? Tens alguns minutos para conversar? Tenho algo que gostava de falar contigo. Esta é uma boa hora para ti? Sempre faço esta pergunta. E muitas vezes a outra pessoa diz: Sabes, agora mesmo estou a fazer umas tarefas com as crianças. Podes ligar mais tarde? Talvez daqui meia hora? Perfeito. E dali por meia hora, eu ligo. Isto é algo muito importante. Embora pareça pequeno, mas as pequenas diferenças, quando começas a somar, fazem uma grande diferença. Por isso, quando ligares para alguém, pergunta sempre se a pessoa tem um minuto para conversar e esperas a resposta. Número 3. Tu também queres assegurar-te de que vais falar com a verdade. E é muito importante que falemos com verdade. Não queremos cair em exageros, não queremos, como diz aí, utilizar um entusiasmo exagerado. Muitas vezes, e já reparei nisso, algumas pessoas ligam dizendo que encontrei uma oportunidade, que vamos ficar milionários. Número 1. Isso é ouvido como algo falso. Número 2. Isso não é verdade, porque ninguém tem a garantia de que vai ficar milionário. Número 3. Esse é um entusiasmo mal dirigido. Por isso, queremos que fales com entusiasmo, mas não mal dirigido. Com entusiasmo na tua voz, mas não de forma exagerada. Outro ponto importante é: nunca dês uma apresentação por telefone. Eu creio que esse é o maior erro de todos os novatos que falam por telefone e, por causa do seu entusiasmo, começam a explicar demais. E repara, primeiro, não pré-qualificam. E já começam a dizer que acabo de ver um grande negócio, quero que venhas comigo na próxima sexta-feira, e outra pessoa pergunta de que se trata. Olha, ando com uma empresa que tinha um produto fantástico, incrível. Nem imaginas os testemunhos que escutei de uma senhora que tinha uma doença, não sei o quê. E começa, pouco a pouco, a dar a apresentação. E não só deu a apresentação, como começa a falar da oportunidade económica, dizendo que neste negócio podes ganhar muito dinheiro, se trazes 10 clientes vão-te pagar uma bonificação e, sem dar-se conta, já estão a dar a apresentação. Este é um erro muito grande, monumental. Quando estás a preparar uma entrevista, esse não é o momento para fazeres uma apresentação. Tu não fazes uma apresentação para obter uma entrevista. Tu fazes uma entrevista para poder obter uma apresentação. São duas formas diferentes de fazer a coisa. Convido-te a que utilizes a forma que vou ensinar-te para que não tenhas esse problema de que te façam muitas perguntas e, no final, ninguém chega à tua apresentação. Outro ponto importante que queremos ver é que, durante a pré-qualificação, queremos tirar toda essa informação. Vamos dar aqui um exemplo de uma pré-qualificação que eu fiz com uma pessoa que chama-se Maria. E, como podes ver aqui na imagem, Maria é uma mãe solteira e o seu filho chama-se João e tem 4 anos. A Maria disse que estava contente com o seu trabalho e com o seu salário de 1.100 euros por mês, com o seu horário, com os seus companheiros de trabalho, com o seu chefe. Aparentemente tudo estava bem. No entanto, depois de falar com esta pessoa, a Maria, apercebi-me de que, quando comecei a perguntar-lhe sobre o seu filho: Ok, Maria, tu estás contente com o teu trabalho, mas indicas que no teu trabalho estás praticamente todo o dia, das 9 da manhã até às 5 da tarde. A minha pergunta é: quem cuida da criança? E ela disse-me: Bem, eu levo a criança muito cedo de manhã para o infantário e vou buscá-la quando regresso do trabalho. Então eu disse: Certo, então praticamente não vês o teu filho durante o dia. E ela disse que a realidade era que não. E nesse momento comecei a notar um tom de voz diferente. Mudou a sua fisiologia, comecei a dar-me conta de que tudo mudou. E aí foi quando disse que por aqui vejo algo. Por aqui vou poder encontrar o porquê, aquilo que preciso para convidá-la. E ela começou por dizer que, sim, é triste deixá-lo muito cedo de manhã. Talvez passe apenas entre meia hora e uma hora com ele, enquanto levo-o para a escola e logo quando chego aí por volta das 5h30, às vezes às 6h30 da tarde, por causa do trânsito. Aí chegamos a casa, faço o jantar para ele, leio-lhe uma história e às 8 horas da noite já está a dormir. Por isso, no final vejo praticamente 2 horas por dia. Eu disse: Deve ser horrível ver o teu filho apenas 2 horas por dia. Eu sei. E a seguir contou-me uma história de que alguém ligou-lhe da escola a dizer que estavam a ver o seu filho a caminhar pela primeira vez. E ela cheia de raiva porque não pôde ver isso. E queria ser a primeira a ver o seu filho a caminhar. E o mesmo aconteceu quando começou a dizer as suas primeiras palavras. Então dei-me conta de que ela queria passar mais tempo com o seu filho. Na área laboral estava bem. Na área financeira estava bem. Mas na área de passar tempo com a família não estava bem. Se te recordas, quando falamos na área da pré-qualificação, queremos encontrar aquilo que a pessoa quer e o que ela não quer.
Neste caso, reparamos que o seu trabalho é algo que a satisfaz. Mas o que ela não quer é não passar tempo com o seu filho João. Por isso, aí mesmo encontrei aquilo que eu precisava para convidar a Maria. Eu sabia que na próxima conversa ia utilizar o João e o tempo que ela não passa com ele para convidá-la. Em outras palavras, ia encontrar a solução para o seu problema e mostrar como o meu negócio podia ajudá-la a passar mais tempo com o seu filho João. Por isso, baseado nessa informação, já posso formular um convite e utilizar a fórmula para fazer um convite de forma correta. Por isso, agora vamos ver alguns exemplos de como chamar a Maria utilizando esta informação. Maria, recordas-te que me disseste que por questões de trabalho não podes passar muito tempo com o teu filho João e que se pudesses, gostarias de poder passar mais tempo com ele, não é verdade? Espera a sua resposta. A partir daí, faz o convite. Maria, acabo de ver algo que pode ajudar-te a passar mais tempo com o teu filho João. Ao conversar com uma amiga que também tem um menino pequeno como o teu filho João, ela falou-me de um negócio que ela está a fazer e que lhe permite agora passar mais tempo com o seu filho. E lembrei-me de ti. Eu gostaria que conhecesse esse conceito. Sei que vai interessar-te. Outra forma de convidar seria: Maria, recordas que me disseste que gostarias de passar mais tempo com o teu filho João? Bem, acabo de ver algo que creio que vai interessar-te muito quando o vejas. É um sistema que está a ser utilizado por milhares de mamães com crianças pequenas para poder passar mais tempo com seus filhos. Maria, estarias aberta a escutar do que se trata? Outra forma de convidar seria: Maria, se eu pudesse mostrar-te um conceito onde não tivesses que abrir mão do teu trabalho e, no entanto, tivesses a oportunidade de eventualmente poder passar mais tempo com o teu filho João, estarias aberta a escutar do que se trata? Se começam a fazer perguntas, eu diria o seguinte: Olha, Maria, eu gostaria de poder explicar-te do que se trata, mas como acabo de começar, a única coisa que vou fazer é confundir-te. Por isso eu gostaria que conhecesses o Ricardo Alves e ele poderá responder-te a qualquer pergunta que possamos ter. Além do mais, este conceito é visual. Tens de o ver para entender. Recorda, utiliza a informação que o teu potencial interessado deu-te durante a pré-qualificação. Recorda que devemos utilizar o que o potencial interessado quer e o que não quer. E, uma vez que obtemos essa informação, é muito fácil fazer um convite. Na verdade, podemos convidar pessoas de 10 formas diferentes sempre que tenhamos feito a pré-qualificação. Creio que agora podes ver a diferença entre convidar alguém baseado na informação, nas coisas que os motivam e a diferença de convidá-los apenas baseados numa oportunidade de negócio. Por isso, pré-qualifica. Utiliza a informação daquilo que querem e que não querem, o que procuram e o que não procuram para que possas fazer o teu convite. No entanto, apesar de termos feito todo o nosso trabalho, sempre vão haver objeções. Existem dois tipos de objeções. Existem as objeções válidas e as objeções inválidas. Uma objeção válida é quando fazem-te uma pergunta como: isso é algum tipo de negócio onde eu tenho que vender? Essa é uma objeção válida. Uma objeção inválida seria algo como: sabes, essas coisas não funcionam, isso não me interessa. Deve ser algo ilegal e ainda vou parar preso. Se tiveres uma objeção inválida, agradece a atenção dessa pessoa e simplesmente procura outra pessoa. Já falamos que não estamos no negócio de convencer. Estamos no negócio de procurar pessoas que queiram fazer uma mudança. Mas acredita que vai ser muito difícil que alguém te diga isso. Sobretudo se fizeste o convite baseado naquela informação de: Maria, acabo de ver um conceito onde milhares de mamãs o estão a utilizar como benefícios de poder passar mais tempo com seus filhos. É difícil que alguém te diga: não, isso deve ser algo ilegal, vou parar a prisão. Não te vão dizer isso, mas pode acontecer. Há pessoas que são negativas e vão dar-te objeções inválidas. Mas o que vai acontecer se te derem uma objeção inválida? Como vamos superar essas objeções? Bem, também existe uma maneira e uma fórmula de como fazê-lo. Existem 3 tipos de objeções: as verbais, as objeções não verbais e as objeções baseadas nas opiniões de outras pessoas. Então, quando falamos de objeções verbais, é quando outra pessoa diz-te: sabes, eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho tempo. Essa pessoa está a dizer qual é o seu problema. Essas são as melhores. Essas são as minhas preferidas. Essas são música para os meus ouvidos. Gosto imenso quando dão-me esse tipo de objeção, porque agora posso analisar esta objeção, dar resposta à objeção e, se responde a essa objeção, posso tirá-la do caminho. O problema é quando existem objeções que são não verbais, ou seja, é quando não são ditas. É quando fazes o convite a alguém e ela diz: bem, deixa-me ver, não sei, falamos depois. Estás a ver? Não está a dizer-te qual é essa objeção. Para poder vencer essa objeção, tens que fazer perguntas. Então, quando ela diz, por exemplo, que não sei, deves perguntar: o que é que não sabes? Então ela vai ter de responder: bem, não sei se vou ter tempo. Ah, então a sua objeção é o tempo. Estás a ver? Peguei numa objeção que era não verbal e tornei-a numa objeção verbal. Portanto, quando surge uma objeção não verbal,
Tens de fazer perguntas baseado naquilo que te estão a dizer. Logo, existe o terceiro tipo de objeções. As objeções baseadas nas opiniões de outras pessoas. E aí é quando elas dizem: sabes, uma amiga minha foi numa dessas apresentações, numa ocasião, e ela entrou na empresa e comprou uns 1.500 € de mercadoria. E prometeram no céu, mar e as estrelas, e no final a coitada perdeu o seu dinheiro, agora tem para lá o material todo em casa, e disse que essas coisas são muito más. São umas pirâmides ilegais e eu não quero ir. Essa é uma objeção totalmente fora do lugar. E é muito fácil também de responder a essa objeção. Eu diria: quem é essa tua amiga? Em qual empresa que ela esteve? Quem é que a colocou nessa empresa? Quanto tempo ela dedicou à formação? Eu faria perguntas para ver que não significa que por ela ter tido uma má experiência, eu esteja a oferecer mais do mesmo. Quando uma pessoa tem uma objeção, ela quer saber a fórmula. E funciona desta maneira. Escuta com muita atenção porque o que tu queres é analisar com uma lupa essa objeção. Número 2. Clarifica a objeção. Número 3. Responde à objeção. Quando fazes isso e a pessoa apresenta a objeção, apenas escuta. Se é uma objeção verbal, é mais fácil porque estão a dizer-te o que é. Escuta a objeção, clarifica a objeção e agora sim, responde à objeção. Vamos ver algumas objeções muito comuns. O que é? É multinível? São vendas? É pirâmide? Não tenho tempo. Estas são as mais comuns que escutamos e que já escutei durante mais de 22 anos, por isso vamos aprender agora sobre como responder a cada uma delas. E vais reparar que vamos aplicar a fórmula de como superar objeções. Vamos ver, por exemplo, quando nos dizem o que é. Eu responderia: João, aprecio que tenhas interesse em saber do que se trata e se eu pudesse explicar-te brevemente o faria. No entanto, sei que o teu tempo é valioso e não queria estar aqui a entreter-te no telefone por uns 40 minutos. Além disso, o que eu quero mostrar-te é muito visual. Tens que ver para entender. Outra objeção pode ser: são vendas? Quando as pessoas fazem-me essa pergunta, eu pergunto: o que são vendas para ti? Já sabes, como quando vêm aqui por casa, telefonam-me e querem vender algo. E eu digo: como o telemarketing. E aí faço outra pergunta: já alguma vez fizeste telemarketing? E ela responde: não, eu não gosto de vendas. Perfeito. O que eu te quero apresentar não é telemarketing. É um conceito totalmente diferente. É um conceito, como disse, muito visual. Tens que ver para entender. Por isso eu preciso de uma hora do teu tempo para que venhas, escutes e possas ver do que se trata. Enfim, como te disse, é um conceito visual. Tens de ver para entender. Reparaste como respondi? Escutei. Uma vez que soube qual era a sua objeção, fiz uma pergunta: o que é para ti vendas? Porque vendas é diferente para várias pessoas. Para algumas pessoas talvez seja telemarketing, para outras talvez seja vender porta a porta, para outros significa ir a um negócio e oferecer um produto. Cada pessoa tem uma definição diferente do que são vendas. Então, para eu poder explicar e responder bem a esta objeção, primeiro preciso saber o que é, na sua mente, vendas. Se calhar para mim, vender é ir de porta em porta. Para outros, é outra coisa como o telemarketing. Temos conceitos diferentes do que são vendas. Por isso, a fórmula é fazer perguntas para entender bem, para clarificar qual é a objeção. E uma vez que a objeção está clarificada, que na sua mente vendas trata-se de telemarketing, agora sim, já posso responder de uma forma simples à objeção. Qual é outra objeção típica? Isso é uma pirâmide? E o que eu faço outra vez é fazer uma pergunta. O que é uma pirâmide para ti? Bem, tu sabes, essas empresas onde está um em cima e outro está mais abaixo, e forma como que uma cadeia. Eu digo: ok, podes ser um pouco mais específica? E aí começa a explicar de novo, mas acaba por não explicar nada. E eu digo: se olhares bem, em todas as empresas existem pessoas que estão em cima e outras pessoas em baixo. Por exemplo, onde é que tu trabalhas? E ela diz: eu trabalho no Continente. E o que é que fazes lá? Eu trabalho na secção de vendas de telemóveis. E eu pergunto: haverá alguém acima de ti no Continente? Talvez o gerente ou o supervisor? Sim, claro, tem um supervisor. E acima do supervisor, haverá alguém acima? Sim, o gerente geral. E acima dele deve haver alguém mais? Claro que sim, o presidente. E acima do presidente, haverá alguém mais? O diretor executivo. E conforme os cargos que vai dizendo, perguntamos sempre o mesmo: e haverá alguém mais acima dele? E vamos perguntando até chegar ao topo. Já reparaste que alguém está bem lá em cima em todo o continente? E daí de cima para baixo aparecem todas as pessoas até chegar ao lugar onde tu estás agora. Agora, deixa-me fazer-te uma pergunta. Quando tu vendes um telemóvel, o que está acima de ti ganha dinheiro? O gerente da loja? Provavelmente, ele ganha uma comissão sobre as vendas da loja. Sendo assim, em todo o conceito onde existem mais de duas pessoas, uns estão acima e outros estão abaixo. Se te referes aqui a uma pirâmide, então tudo é pirâmide. Por isso não fico esclarecido, mas creio que entendo aquilo que estás a dizer-me. Mas não te preocupes, Maria. Eu quero que venhas porque o mais importante é que, se realmente estás interessado em passar mais tempo com o teu filho João, eu gostava que conhecesses essas mamãs que, assim como tu, e começa a falar do mesmo.
Estou a regressar à razão da minha chamada, porque tu tens uma necessidade, tu tens um problema e eu tenho a solução. Então, o que eu faço é que a objeção seja minimizada. E para isso, primeiro clarifico-a, respondo-a, e ao fazê-los ver que não tem sentido aquilo que me estão a dizer, regresso sempre à história do João, porque esta criança é o motor que vai fazer com que a Maria na sua mente diga: sim, é certo. Realmente estou a fazer muitas perguntas, mas o que eu quero é passar mais tempo com o meu filho. Outra objeção comum que ouço muitas vezes é: não tenho tempo. Eu gostaria muito, mas não tenho tempo. Responder a esta pergunta é muito simples. Normalmente eu digo à pessoa: Maria, eu sei que não tens tempo, que estás muito ocupada e, precisamente por isso, quero mostrar-te este conceito porque sei que este negócio vai libertar-te de tempo para que possas passar mais tempo com o teu filho João. E depois digo-lhe: Maria, na vida temos 24 horas. 8 horas são para dormir e esse tempo não é negociável. Precisamos delas para recarregar energias. As outras 8 horas precisamos delas para trabalhar. Temos de trabalhar para pagar as nossas dívidas, para cobrir despesas, comida. Isso também não é negociável. No entanto, todos temos 8 horas extras. Agora, a pergunta é: o que é que fazemos com essas 8 horas extras? Algo que eu aprendi, Maria, é que não me tinha dado conta. É que dessas 8 horas diárias que eu tinha, investia muito tempo dessas 8 horas em coisas que não eram produtivas, como passar tempo a ver televisão, ler revistas cor-de-rosa, para passar o tempo. Muito tempo no computador, na internet, Facebook, Instagram, e as horas iam passando. Às vezes eram 11 horas da noite e eu ainda estava ali, em frente ao computador. E algo que eu aprendi é que se aprendermos a utilizar essas 8 horas que todos temos em algo produtivo, pode mudar a tua vida. E a única coisa que eu estou pedindo, Maria, é que dessas 8 horas que tu tens todos os dias extras, invistas 1 hora do teu tempo para que venhas ver o conceito que eventualmente vai ajudar-te a poder libertar mais horas de trabalho e seguramente substituir os teus rendimentos para poderes passar essas outras 8 horas com o teu filho João. Porque eu sei que queres passar mais tempo com o teu filho João. Isso continua a ser importante para ti, não é verdade? E o que é que ela vai responder? Claro que sim. Então eu diria: poderias dar-me uma dessas 8 horas que tens todos os dias? Eu garanto-te que se me das uma dessas horas, vai valer a pena e não vais te arrepender. Viste como respondi à objeção de não tenho tempo? Quando explicas dessa maneira, as pessoas, enquanto estás a explicar, ouvem. Porque é diferente de dizer: Maria, tu perdes muito tempo, vês muita televisão, estás muito tempo no Facebook, a ver novelas, e quando faço isso, estou a atacar a pessoa. E nós aprendemos na regra de comunicação que não queremos ofender as pessoas. Então o que eu fiz foi aplicar a mim. Eu aprendi que eu perdia muito tempo, que eu via muita televisão, mas nunca fiz sentir que era ela que o estava a fazer. Mas enquanto eu dizia que eu dei conta que eu via muita televisão, que eu perdia muito tempo no computador, enquanto estou a dizer isso, a Maria está a pensar uma coisa. Ela está a pensar que eu também perco muito tempo na televisão. E o mais importante que ela vai pensar é isto: estou a dizer-lhe que eu não tenho tempo. No entanto, passo muitas horas no computador, no Facebook, perdendo o tempo. Ela sabe disso e por isso vai ser honesta com ela mesma e vai responder: claro que sim. Tenho 1 hora para dar a essa pessoa que me pode oferecer esse veículo que necessito para poder passar mais tempo com o meu filho João. Agora que já esclarecemos como vencer uma objeção, o seguinte passo agora é programar ação. Programar ação é algo tão simples como determinar onde vai ser a apresentação. Existem diferentes apresentações. Podemos convidar para uma apresentação de um em um, uma apresentação numa casa, convidar para uma apresentação num escritório, num hotel, ou se calhar até pode ser na internet. Não importa qual seja a apresentação. Deves escolher o veículo que funciona contigo para que faças o convite. Assim, o seguinte passo é convidá-la. Gostava que viesses comigo ver uma apresentação numa casa onde vai ser apresentado este negócio, esta empresa. E quero que venhas comigo para que dês uma olhada. É na próxima sexta-feira. Nessa ocasião também é bom dar alternativas. Olha, vai haver uma na sexta-feira e outra no sábado. Qual das duas é melhor para ti, Maria? Nesses momentos do convite já estou a dar alternativas de quando vamos ver-nos. As alternativas são muito importantes, porque se eu disser que apenas existe uma apresentação na sexta-feira, não há mais do que uma opção e ela poderia dar uma resposta sim ou não. E eu não quero não. Então prefiro dar 2 opções. E qualquer uma delas está bem, porque para mim, qualquer uma das duas é sim. Então eu diria: Maria, preferes a de sexta-feira às 7 da noite ou a de sábado às 10 da manhã? Qual das duas é melhor para ti, sexta ou sábado? E cada vez que fazes uma pergunta de fecho, guarda silêncio e deixa que responda. Se ela diz sexta, tu ganhas. Se ela diz sábado, tu ganhas. Porque aí é quando dás alternativas. O 7º passo é confirmar a entrevista. Muitas vezes marcamos uma apresentação e imagina que convidamos a Maria para sexta-feira às 7 da noite. Talvez tenhamos feito o convite na terça, mas se calhar na quarta não a chamamos e estamos ansiosos que chegue a sexta-feira. Na quinta-feira estamos ansiosos que chegue esse dia e esperamos que essa pessoa chegue.
Talvez até mandemos uma mensagem com a direção. Mas o mais certo é que a Maria não vai chegar. Por isso é que sempre deves querer confirmar a entrevista. É preferível que quando fales, a pessoa cancele. Eu sei que muitas vezes não queremos falar nisso porque pensamos que, se eu não ligar, vou abrir uma porta para que ela cancele. E então nos chamamos e assumimos que ela vai estar forçada a chegar. E isso é mentira. É preferível ligar, primeiro porque a pessoa pode esquecer ou não está com vontade e não vai. E neste momento a tua relação com a Maria está um pouco debilitada porque sente-se mal, porque deixou-te à espera em vão, ela sabe que tinha um compromisso contigo e que ficou mal. E tu, por outro lado, estás aborrecido porque foste à apresentação, estiveste aí, estiveste à espera e ela não chegou. Ficaste aí como uma noiva esquecida no altar. E agora sentes-te mal. Algumas pessoas neste momento não aguentam e começam a mandar uma mensagem. Não acredito que me deixaste aí à espera. És uma irresponsável. Eu pensava que querias fazer algo para ajudar João. Essa é a pior coisa que podes fazer. Se fizeres isso, aí mataste a tua relação com essa pessoa. Esquece de voltar a convidá-la de novo. Não queiras fazer isso. Mas alguns ficam irritados. A pessoa sente-se mal contigo porque deu-te tampa e termina assim a relação. Talvez até ligues para ela e ela nem responde. Não queiras fazer isso. Tudo isso pode ser evitado se deres o passo 7. Confirma a apresentação. O que é que eu faria? Eu ligaria na quarta-feira e ligaria na quinta-feira à tarde. Maria, estou apenas a ligar-te para confirmar o compromisso que temos amanhã às 7 da noite. Já enviei-te a direção. Se tiveres alguma pergunta, liga-me. Ficamos bem. Perfeito. Chega sexta-feira e de manhã manda uma mensagem. Estou ansioso de falar contigo. Muito emocionado de saber que vamos poder ver-nos às 7 da noite. Dessa maneira, já confirmei. Agora, o que acontece quando eu mando a mensagem e respondo com uma chamada de voz ou uma mensagem? Não posso ir, tenho que cancelar. Não te desanimes. Eu perguntaria: aconteceu alguma coisa? Normalmente dão-te uma desculpa. É que perdi uma porca das jantes, ou tive um furo no caminho, o pneu de reserva também estava furado, olha, não vai dar tempo. Desculpa-me. O que devemos fazer nessa altura? Não há problema. Entendo que não possas chegar. Entendo que é muito importante teres as jantes em ordem. É perigoso andar assim, sobretudo se trazes o teu filho João contigo no carro. Então não te preocupes. Arranja as jantes e o pneu. Deixa para depois a apresentação. Podemos vê-la para a semana que vem. O que te parece se para a semana na terça voltamos a falar e reagendamos? O que achas que vai dizer? Ok, está bem. Nesse momento, mostraste que o entendeste e não estiveste a pressioná-lo, sempre em cima da pessoa. Ninguém gosta que alguém esteja em cima de nós. Resolve estas coisas de forma muito casual. É muito mais importante o teu bem-estar que o conceito que te quero mostrar. Deixa lá isso agora. Falamos para a semana que vem. Mas, se queres dar um passo mais além, recomendo-te que faças o seguinte. Procura na internet pelo preço de jantes e pneus perto da área daquela pessoa onde ela mora, porque existem sempre descontos e ofertas. Procura numa loja que tenha um bom desconto e manda um e-mail ou um SMS para a pessoa. Encontrei uma loja que vende jantes e pneus perto da tua casa e eles têm um desconto muito bom dos pneus. Se compras 2, oferecem o terceiro. Espero que esta informação te ajude. Cumprimentos. Sabes o que é que vai acontecer quando a Maria ver esse SMS ou e-mail? Uau! Ele preocupou-se por mim. Recorda, as pessoas interessa-lhes mais saber o quanto tu te preocupas por elas do que aquilo que tu saibas sobre o teu negócio. Aí é quando elas sentem que tens um verdadeiro interesse em ajudá-los. E se a história do pneu ou das jantes for apenas um conto? Se for mentira, porque às vezes há pessoas que dizem mentiras para poder safar-se do compromisso. Todavia te foste amável, entendeste, ajudaste, mandaste o e-mail. Nesse momento, essa pessoa vai ficar com remorsos, pensando que afinal, essa pessoa ainda se pôs a procurar informação para me ajudar e mandou-me estas ofertas. Esta pessoa é verdadeiramente impecável. No seu coração, ela sente como que se te devesse algo. Por isso, quando fizeres o próximo convite para a semana, acredita que ela vai chegar e não vai inventar histórias. Esta é uma maneira mais sutil de como fazer este convite. Façamos agora um resumo final da fórmula para fazer um convite de forma correta. Primeiro, número 1, cumprimentar. Número 2, pré-qualificar. Número 3, convidar. Número 4, vencer objeções. Número 5, programar a ação. Número 6, dar alternativas para fixar a entrevista. Número 7, confirmar a presença. E quando utilizas a fórmula para convidar e repetes e a praticas, acredita, vais ser um perito em fazer convites. Fazer convites não é tão difícil sempre e quando sigas estes passos. Espero que esta informação tenha sido de ajuda para ti. Obrigado.